sobre o toque de somente Cristo. Feche os olhos, curve a cabeça e o coração. Vamos receber a palavra. Bondoso Senhor, nós nos aproximamos do Teu trono de misericórdia, Senhor, não do Teu trono de justiça. Não poderíamos suportá-lo, Senhor, pois não rogamos por Tua lei, não suplicamos por Tua justiça, mas pedimos por Tua misericórdia. Seja misericordioso para conosco, Senhor. E recorde que somos pó da terra e estamos sujeitos a todos os tipos de enganos. E rogamos que Tu nos perdoe enquanto humildemente confessamos nossos erros. Nós oramos por cada pessoa na presença divina nessa noite, para que Tu sejas para eles aquele Salvador, um curador, e que a alegria delas e a paz delas, o broquel delas e o escudo delas, e a segurança delas, concede o Senhor. Enquanto abrimos a capa deste livro, qualquer homem fisicamente é capaz de abrir, pode fazer isso, mas é necessário o Espírito Santo para abrir a palavra. Nós lembramos na Bíblia que aquele que estava sentado no trono tinha o livro, e ele estava selado por dentro e por fora, e selado por trás. E não havia ninguém no céu, nem na terra, ou debaixo da terra que fosse digno ou capaz de tirar o livro daquele que estava sentado sobre o trono. Ele veio um cordeiro que havia sido sacrificado antes da fundação do mundo. E ele tomou o livro, todos os seus selos, e o abriu, o cordeiro. Venha nessa noite para o nosso meio e tome o livro e abra os seus selos e solte a palavra para nós e nos alimente com ela, como nosso grande pastor. E nós, Tuas ovelhas, desejamos tanto alimento para a ovelha. Concede-nos isto, Senhor, pois sabemos que esta é a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Nós oramos para que o grande anjo de Deus, os anjos que estão de um lado para os outros, outro deste corredor, convença cada crente nessa noite daquilo que eles tiverem errado, e cada homem sem o Espírito Santo, menino ou menina ou crianças, que eles possam receber o Espírito Santo nessa noite. Cure os enfermos e aflitos,
obtenha a glória para ti mesmo, Senhor. E abençoe os nossos fracos esforços enquanto oferecemos nosso culto. Em nome de Jesus Cristo, é para a tua glória. Nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Mensagem, mas no princípio não foi assim. A oração antes da leitura de parágrafos. Boa noite com Jesus. Perdoe meu nervosismo. E é a segunda vez que me fazem isso. E eu não sou muito de pessoas, né, assim, de tanta gente como está aqui. E aí tá até bom sem o óculos, que está embaçado, né? Mas eu vou ter que pôr ele depois. Então vamos abrir nossas escrituras em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 12. Depois da leitura, o conjunto de Santa Bárbara com o hino que foi ensaiado. E aí você, para adiantar o nosso tempo, irmão, a junta diaconal pede que os irmãos já se posicionem. Tá bom? Eu realmente já estou muito abençoado. Tudo nesse encontro, se não foi para ninguém, foi para mim. Desde ontem, hoje mesmo debilitado no corpo, hoje levantei sob efeito de remédio, mas que palavra abençoada para o plenário hoje. E agora eu ouvi a mesma frase que eu vinha dizendo no carro e disse para certas pessoas. O pastor Silas disse que realmente todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. É só fartura? É só saúde? Não, é todas as coisas. Em tudo dai graças. Não é correto? Em tudo, toda. Alegria, tristeza, fome. O que for que você imaginar, todas as coisas contribuem. O apóstolo Paulo só pôde dizer: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, depois que disse essas coisas. Não é certo isso? Amém. São João, primeira epístola de São João, desculpa, eu acho que citei, né? 2, verso 4. Aquele que diz eu conheço e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Santo Deus, obrigado pela leitura da tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai, meus irmãos. Eu acredito que é isso mesmo aí. Deixa eu ver aqui.
Isso, eu estava na igreja. Olha, irmão, felicidade não é rir. Felicidade não é achar graça. Às vezes você achar graça e rir, sorrir é parte disso. Mas chorar também é alegria, é felicidade. E um dia eu estava passando nessas alegrias chorosas e eu senti de cantar esse hino. E daí veio de convidar os irmãos de Santa Bárbara, os irmãos ali de Castanhal, no Copiúba, tem cópia aqui, ó. E cantar justamente o hino Ser Feliz. Tem cópia aqui, ó, se precisar, ó. Eu acredito que é bem conhecido de todos. E aí nós vamos cantar com os irmãos. Sentir é conceder perdão, é transformar em brisa o vendaval. Ser feliz, essa de bem consigo é na palavra crer, é ter muitos amigos e amigos ser, é possuir a paz celestial. Ser feliz é ter a liberdade de poder falar que Cristo é a verdade que liberta e dá seu poderoso Espírito de amor. Ser feliz é não temer a nada, é contemplar o céu, é pela madrugada conversar com Deus, é repousar nos braços do Senhor. Ser feliz é não sentir tristeza, é ter uma canção que fale da certeza desta salvação, é permutar as trevas pela luz. Ser feliz é despertar sorrindo, é abraçar o sol, é ver uma luzinha em torno do farol, é navegar num barco com Jesus. Ser feliz é ter a liberdade de poder falar que Cristo é a verdade que liberta e dá seu poderoso Espírito de amor. Ser feliz é não temer a nada, é contemplar o céu, é pela madrugada conversar com Deus, é repousar nos braços do Senhor. Ser feliz. Então, é um grau, é um tipo de felicidade, né? É um tipo de felicidade. E a mensagem
que foi passada a nós lá no convite, a mensagem foi, mas no princípio não foi assim. E aí, eu acredito que não seja a mensagem assim. Não foi dito que era a mensagem do encontro, né, pastor Silas? Não é a mensagem do encontro essa? Ou foi só o parágrafo que o senhor usou, né? Só o parágrafo que o pastor usou, né? Mas aí eu tomo sempre, quando chega assim a mensagem, eu tomo como se ela fosse a mensagem do encontro. E eu, assim, faço minhas anotações, e eu estudo com a igreja a mensagem, né? E tudo. Tomo mesmo a mensagem. Embora seja uma mensagem que dói. Mas a mãe do irmão Brana dizia que se não te fizer nenhum mal, não vai te fazer nenhum bem. Se a palavra, ela, não te fizer nenhum mal, não vai fazer nenhum bem. E eu queria compartilhar algo. Chegou o pastor Elton aqui. Só fazer uma pergunta para ele aqui, rapidamente. E daí nós estudamos hoje pela manhã uma coisa que me chamou muita atenção. Eu estava ali atrás e aí fiquei um tanto debilitado, mas o pastor Elton foi muito feliz assim na mensagem que passou. E uma frase que depois despertou em nós algo interessante, que a Escritura diz assim: se possível fora, enganaria o próprio eleito, o próprio escolhido, mas veja que se possível, então não é possível. Mas a gente vê na igreja uma formalidade, uma calmaria, não quero chegar ao ponto de realmente dizer frieza espiritual, que eu acredito que a noiva, a igreja, são palavras que devem ser escritas com letras maiúsculas. O cristão, ele não está vivendo esse período, esse tempo, ele não está vivendo isso. Há uma chama ardente dentro dele. E ele sabe que reavivamento não é encher uma igreja aqui e reavivar. Não é fazer cultos de rua e cultos e grandes palestras. Isso não é reavivamento. O reavivamento é dentro de você, aquela chama ardendo constantemente. Não apaga, você está aqui, você está ali, você está no carro, você está no banheiro, você está sozinho, lamentando, mas aquilo está ardendo dentro de você, a ponto de que aquilo te tira até mesmo do lugar que você está e te eleva a ambientes celestiais em Cristo Jesus, e ali você é renovado, ali você se entrega. E eu vejo dificuldade nas pessoas. Eu vejo dificuldade. Hoje você
prega, mas parece que não faz efeito. Foi dito, eu acredito que hoje de manhã, foi hoje de manhã, nós lutávamos para ter meia hora no rádio. Hoje nós temos 24 horas de programa e você pergunta para a pessoa assim mesmo: você ouviu o programa Fé para Vencer hoje? Você se alimentou de algo hoje? Você orou de joelhos hoje? Não que seja uma regra. Você leu a Bíblia hoje, um parágrafo, um versículo. Você leu um parágrafo da mensagem. Eu sou do tempo que a minha mãe botava de castigo lá: olha, eu quero tantas páginas da mensagem lida. Surtiu efeito, será? Surtiu efeito? Para mim fez. Fez toda a diferença. Então, os nossos hoje tem que ter cuidado com essa frase aqui: falso, genuíno. Foi dito hoje aqui. Você diz, existe isso? Pastor Elton, me ajuda. Amém. Deus abençoe. Está vendo o que a senhora produziu, irmã Célia? Está na mensagem à era de Laodiceia. O parágrafo é o 45. Não vou ler todo, mas essa parte aqui que ele pediu. E o profeta, o irmão Brana, diz assim, citando a primeira carta de João, né? Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Você notou? O espírito anticristão está identificado com os falsos profetas. As eras chegaram com falsos profetas e se extinguirá com falsos profetas. Agora, evidentemente, haverá um falso profeta genuíno, no grande sentido daquele homem mencionado em Apocalipse. As eras começaram com falsos profetas, termina com falsos profetas, mas há um falso profeta que é o genuíno da coisa, né? É o que realmente causa todo o dano. No grande sentido daquele homem mencionado em Apocalipse. Porém, por agora, antes de sua revelação, hão de aparecer muitos falsos profetas. Muitos falsos que vêm antes do verdadeiro profeta, e muitos falsos do falso que vem antes do falso genuíno. Mateus 24. Então, se alguém vos dissereis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Agora, é um assunto muito relevante e sério, porque é possível estar sinceramente enganado. É possível estar na igreja. É possível tudo isso. Isso me remete à mensagem Demonologia e Estado Religioso, parágrafo 44. E o diabo é um demônio, tão real como Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é um demônio. O céu igualmente real.
é real, o céu é igualmente real. E se não existe coisa como o inferno, não há coisa como o céu. E se não há bem-aventurança eterna, punição eterna, melhor dizendo, não há bem-aventurança eterna. Se não há dia, não há noite, está vendo? Mas tão certo quanto há dia, há noite. Tão certo quanto há cristão, há o que está fadado a ser hipócrita. Tão certo como há pessoa que é genuína de Deus, há pessoa para imitar isso, está vendo? É exatamente pró e contra, preto e branco, em tudo no decorrer da vida, verdadeiro e falso, em todo lugar. E há um evangelho falso, há um evangelho verdadeiro, há um batismo verdadeiro, há um batismo falso, há uma falsificação. Há o verdadeiro dólar americano, há o falso dólar americano, há o cristão genuíno, há o hipócrita genuíno. Veja, isso é só imitação. Assim que se encontra-se isso, de modo que tudo que segue junto agora. E você continua lendo depois. O que é que você tem com isso? Quer chegar com isso? Mais um pouquinho. Deus aperfeiçoando sua igreja, parágrafo 47. É claro que o diabo tem uma cópia de tudo que Deus tem. Misericórdia. Ele tem o hipócrita ali fora, tentando agir como um cristão. Isso não significa que não haja cristão. Isso não significa que não haja cristão. É verdade. Ele tem uma velha feiticeira sentada ali fora na esquina, e um leito de mentes assentado, e um leitor de mentes assentado ali fora com uma cartomante. Ele é o diabo tentando personificar um profeta. Mas aquilo não tira o valor de um profeta, certamente que não, aquilo simplesmente enaltece o profeta. Um dólar falso não significa que não haja um verdadeiro. Significa que existe um verdadeiro, e se não houvesse aquilo seria o verdadeiro. Se não houvesse, se um dólar falso, se não houvesse um do qual fosse feito, tirado, ele seria o verdadeiro. Um dólar falso apenas mostra que existe algo verdadeiro. Um homem gritando, com um vivendo hipocritamente, e saindo, e vivendo aquele tipo de vida, e indo à igreja, aquilo só mostra que existe um cristão genuíno em algum lugar. Cristão genuíno em algum lugar. Ouça, há um homem que se levanta com os dons do Espírito e dá uma mensagem e sai e vive com a esposa de alguém, ou bebe, ou se comporta mal. Aquilo simplesmente mostra que existe um artigo genuíno em algum lugar. Amém? Aquilo lhe fará bem. Deixe isso escorrer pia abaixo e observe isso. Isso é correto. Nós nos remetemos à cruz do Calvário, e você olha um ladrão que zomba e o outro que pede por misericórdia. E daí você tem a imagem que haviam 3 cruzes. Mas no parágrafo 27 da mensagem Deus em Simplicidade, parágrafo 27, ele diz assim: agora nós descobrimos que quando Jesus estava aqui, ele disse: eu vim de Deus e volto para Deus. Aliás, esse é o 21. Só um momento aqui.
parágrafo 27. Ele disse: eu sou Jesus. Oh Deus. Muitas pessoas enxergam apenas 3 cruzes no Calvário. Mombrana diz: havia 4. Uma delas estava o ladrão de um lado e o ladrão de outro, Jesus no meio. E Judas se enforcou lá numa árvore de sicômoro, que é a cruz. A Escritura diz: maldito aquele que se enforca em uma árvore. E ali estava o Filho de Deus, vindo de Deus, retornando para Deus, levando consigo o pecador arrependido e o filho da perdição, vindo do inferno, e retornando para o inferno, levando consigo o pecador sem arrependimento. Muito próximo. Muito próximo. Você sabia que Judas expulsou demônios? Foi dado o poder para ele expulsar. Mas tem uma coisa que Judas não alcançou. Quando chegou o tempo para receber o Espírito Santo, aí ele não conseguiu alcançar. Ele não conseguiu chegar lá. É aqui onde está a genuidade do cristão. É bem aqui onde você olha em Atos, no 1º, no 2º capítulo, e você vê aqueles homens ali recebendo o poder, como embriagados, mas ali eles receberam o poder do Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo. O pastor Adalberto disse ontem aqui: quando você recebe o Espírito Santo, me lembra rapidamente, você já foi arrebatado. É isso? Quando você recebe o Espírito Santo, você já foi arrebatado. Irmão, isso te tira do natural e te coloca no celestial. Isso te tira desse nível de terra aqui. Você pode cantar aquele hino que foi cantado aqui agora há pouco sobre a igreja primitiva. Senhor, se eu não cheguei nesse nível, começa primeiro em mim, me dá esse desespero a tal ponto que eu possa contagiar outros, mas não está acontecendo mais. A gente pensa algumas coisas, como homens. Como Brana diz, como homens. Eu penso na mensagem da demonologia, nós estamos estudando estado físico, eu penso como homem. Você já parou para pensar assim: Senhor, eu não sou um Judas. Senhor, realmente, esse ministério, as coisas que eu estou fazendo, o que está sucedendo. Porque, irmão, às vezes as pessoas dizem: Tiago, tu tem que parar, Tiago. Dá uma freada. Irmão, eu estou a ponto de desespero. Eu não sei se eu tenho a próxima hora. Eu não sei se eu tenho o próximo minuto. E será que nesse próxima hora, nesse próximo minuto, eu fiz o melhor mesmo que eu tinha para fazer a Deus? Eu fiz a melhor oração. Eu dei o meu melhor louvor, eu dei o melhor de mim em todas as coisas. Eu pus aquele tijolo correto, eu bati aquela massa correta. Eu falei de Deus corretamente àquela pessoa. Nós estamos vivendo em Cardibanéia, mensagem Israel é a igreja, lá indo da parte 3, 4 em diante. Nós temos que estar vivendo essa experiência de terra prometida. Irmão, eles comeram do maná, eles comeram da fruta, aliás, da fruta o cacho de uva veio de lá.
2 homens carregando. Que tamanho seria isso, hein? Eles comeram aquilo. Irmão, se você não está experimentando da terra prometida, do que é eterno, tem alguma coisa errada. O ladrão do Calvário deu esse valor. Ele deu esse valor. Senhor, quando tu chegares no paraíso, Cades Barneia, lembra-te de mim. Quando tu entrares no paraíso, ele vivenciou aquilo ali na pele, na carne, ele estava sangrando, ele estava pregado com dores. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ele sentiu o sabor da palavra naquele momento, ele provou daquele fruto. Se hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus não está dizendo para nós, para alguém, para mim mesmo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não sei, eu posso estar pregando para uma pessoa. Tem um hino que eu escuto direto, fugiu a mente agora. O coração é frágil, o homem é frágil. Se alguém souber o nome dele, o coração é frágil, você vai ter aquele momento, a batida do coração. Você já parou para ver isso? E isso tudo junta com que evangelho, com que clareza, com que momento nós estamos vivendo. Com que clareza do evangelho, e isso chega a nós assim, falso e genuíno. Aquelas virgens, elas estavam crendo que estava tudo certo. Todas elas tinham azeite, o azeite tipifica o Espírito Santo, todas elas estavam ali, no reavivamento ali, reunidas. Quando chegou a hora, aí veio o noivo, e aí? Aí foi aquele alvoroço daquelas 5, foi aquele alvoroço. As outras 5 não, as prudentes não. Elas estavam calmas e serenas, a ponto de até dizer para ela: não, vão comprar. Eu te dar o que eu tenho? Eu te dar o que eu tenho agora de última hora? Não. Sejamos zelosos dessas coisas. Elas tinham certeza de que elas iriam entrar. Mas, Senhor, nós pregamos no Teu nome, não é isso? Não é no Teu nome. Nós cantamos no Teu nome, nós adoramos no Teu nome. Nós fizemos todas as coisas lá embaixo. É certo que vai ter uma diferença, muitos deles não vão aceitar o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o primeiro. Não vos conheço, afastai-vos, apartai-vos de mim. Não vos conheço. Mas a gente pega essa escritura e fica pregando para as pessoas aí fora. Fica depositando isso no colo de outras coisas. Eu não estou mais a ponto de estar pregando para denominacionais. Há pessoas que pegam o evangelho aqui e dizem: mas fala tanto de profeta, fala tanto de fé para vencer, fala tanto de mensagem, e essa mensagem não é mais para eles. Parece que eles estão cauterizados, isso é para mim. A mensagem de rádio não é mais para eles, a mensagem de rádio é para mim. Quem tem que mudar sou eu. É a minha vida que tem que ser, que tem que receber realmente essa mensagem. Sabe por quê eu digo isso?
Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas é para parar de evangelizar? Não, não é isso não. Nós estamos atrás do último eleito. E você prega. Mas além de pregar, você vive. Foi dito aqui, eu acredito ontem, você já está pregando. Com a sua vida você já está pregando, você já está vivendo. E é uma coisa tão dolorida, que diz assim lá no parágrafo 37 mas no princípio não foi assim. Irmão Brando até pede perdão depois de falar alguma coisa assim. Ele diz, agora nós descobrimos que lá atrás, no princípio, quando as pessoas começaram a tentar perverter o que Deus havia criado, o homem tenta perverter para deixar isso mais bonito, deixar isso mais atrativo. Você sabe o que está causando câncer? Você sabe o que está causando câncer? Alimento pervertido, diz o irmão Brano. Nós deveríamos comer o grão nas coisas originais, no seu original. 38. E quando a igreja se torna híbrida, eu não vou ler todos os parágrafos, são alguns pontos, tá bom? E quando a igreja se torna híbrida, ela está liquidada. Ela está acabada. A plenitude de João, que diz assim, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado, nisso conhecemos que estamos nele, aperfeiçoado, não é um pouquinho de palavra, não é um pouquinho de mensagem. Eu sempre tenho dito, a pessoa que não tem disponibilidade de ler uma mensagem, ela nem sequer deve tocar em outros livros, nem sequer. A pessoa que não tem disponibilidade de ler um capítulo da Bíblia, ela nem passe pela cabeça dela ler um livro de um autor fora dessas coisas aqui. E tem gente na Netflix. Eu não dou conta. Eu não tenho tempo. Pastor Joaquim diz em uma mensagem, eu não tenho tempo para essas coisas. E se tem algum colega que tem tempo para isso, mas eu não estou encontrando tempo para essas coisas, não estou dando. Bom, Brana diz, a igreja se torna híbrida, ela está liquidada. Não seria uma expressão forte, um falso genuíno? Porque é muito parecido. Muito parecido. Não tenho intenção de ser grosseiro. Mas eu tenho que ser honesto, o irmão Brana disse. Pegue uma mula. A mula é a coisa mais estúpida que eu conheço. Eu não tenho muita experiência nesse campo. Se eu errar alguma coisa aí, eu acho que tem alguém que tem conhecimento aí. A mula é a coisa mais estúpida que eu conheço. Você não pode lhe ensinar nada. Ela é híbrida. Você nunca fará com que ela aprenda coisa alguma. Ela apenas fica ali emperrada. Ela não tem nenhuma afeição. Ela fica ali parada, com as orelhas levantadas e ronque, ronque. Ela não sabe. Me faz recordar de algumas pessoas. O irmão Branda diz, me faz recordar de algumas pessoas. Algumas dessas fanáticas religião de mula hoje que eles possuem. Parágrafo 39. Uma religião híbrida com um punhado de jumentos assentados
e dizem de Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o curador, Ele dá o batismo com o Espírito Santo, e Ele disse, ronque, ronque. Há um profeta, Ele disse, ronque, ronque. Há um batismo em nome de Jesus Cristo, Ele disse, ronque, ronque. Há uma ceia, há um lava-pés, Ele disse, ronque, ronque. Tem que ir à igreja, e da igreja ir à palavra, entrar em ambientes celestiais com ousadia. Eles dizem ronque, ronque. Só letra, só palavra. Possui uma religião híbrida, com um punhado de jumentos ali. Eles dizem, os dias dos milagres se passaram, né? Uma mula não sabe quem é a sua mãe, quem é o seu pai. Ela está de qualquer modo liquidada. Ela não sabe, não há nada para ela. Ela mesma é apenas uma coisa ilegítima. E essa é a maneira de algumas de nossas religiões estão ficando. Eles não conhecem a Bíblia. Eu cheguei em um local uma vez e perguntaram, foi na denominação não? Perguntaram lá para os jovens qual foi o primeiro milagre de Jesus, se foi andar sobre as águas. Fizeram lá. Nenhum jovem acertou. Nenhum jovem. Às vezes, a gente toma isso aqui e não vê que para ser híbrido, e muitas das vezes para ser uma mula, é bem pertinho de nós as coisas que nós devemos fazer. Está bem próximo de nós. Hoje o pastor Silas falou, tem aumentado muito o índice de pessoas. O índice de pessoas com síndrome, né? Autista. Está aumentado muito, né? Muito, muito. Quem foi que falou? Pastor Adalberto. Tem aumentado muito também as pessoas com depressão e com uma coisa que é moda agora, TDAH. Não, tem gente que declara que tem TDAH. Declara. É status. Ah, eu tenho TDAH. Eu acho que está acontecendo com pessoas na igreja também. Você prega, ele sai aqui e não tem atenção. Não dá atenção de nada. Como é que é? TDAH espiritual. É status. Você prega aqui é que nem pato. Prega, canta, louva, ora e faz, mas faça a sua parte, né? E faz bonito. O indivíduo lá na chuva. Vocês já criaram pato? A chuva. Passa a chuva ali. Não fica um pingo d'água. Fica nada. Parece que está acontecendo essas coisas. Irmão Brana diz aqui, continua aqui. E ela está de qualquer modo liquidada. Ela não sabe, não há nada para ela. Ela é apenas uma coisa ilegítima. Ela é a maneira que algumas de nossas religiões estão ficando, isso é correto. Olha só que coisa ele diz aqui. Eles ficam na reunião por alguns minutos, até você dizer algo que eles não gostem, e eles se levantam respeitosamente, eles ficam de pé e saem. Minha mãe me criou com melhor senso
do que aqueles. Se eu fosse a uma reunião, eu seria suficiente cavalheiro para ficar quieto, assentado, ouvindo, ou em primeiro lugar eu nem mesmo ia. E ele fala, de novo no parágrafo 40, agora que vergonha é para a igreja, que vergonha é para a igreja, é para Cristo nessa causa. Sim, uma mula. Ela é apenas uma velha híbrida, ignorante, que não sabe de nada. A única coisa que ela sabe é que ela espera a vida inteira para te dar um coice quando ela estiver morrendo. Única coisa. TDAH espiritual. Chove, 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 canta, 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 adora. Quando fica lá no final, lá ela te dá um coice. Às vezes um coice bom, como foi dito ontem, se você morder a orelha dela. Que Deus te dê uma mula, um jumento, para menos você morder a orelha. Cria um jumento, irmão, para você morder a orelha dele, para você despertar e talvez entrar para o milharal e ficar lá, Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me transformar, enquanto eu não tiver o Espírito Santo, senão só vai me encontrar aqui. É esse desespero que eu estou falando. Mas a gente vai ficando assim, muito enxuto, muito bonito, e a gente vai achando que são essas coisas mesmo, é desse jeito. O irmão Brana chega a dizer aqui, no parágrafo, é aqui mesmo, parágrafo 48, mas Eva, crente, cristã, bom, não sei dizer se era cristã mesmo. Eva, vivendo ao lado de Adão, viu todas aquelas coisas. Deus descia lá. Eu vejo, quando eu leio a história de Gênesis, eu vejo assim um pai sentando a cabeceira da mesa para tomar café. Deus descia lá e Adão, onde tu estás? Bora tomar café aqui, bora fazer o culto da manhã. Bora fazer nosso culto matinal. Chegava a noite, Adão, Eva, vamos nos reunir aqui, fazer mais um culto da noite aqui. É só pensamentos. Meus pensamentos, né? Me disseram outro dia que eu tenho a mente muito fértil. Eu penso nisso. Deus descia ali, falava com eles. Eva viu aquilo. Como foi que ela foi capaz? Como ela foi capaz de deixar ser seduzida por uma palavrazinha? Para você ver que é bem sucinto, bem parecido, se, é só se possível, for se, tem um se bem ali. E ela se perverteu para começar a primeira religião pervertida. Satanás lhe deu um pouco da palavra de Deus. Satanás lhe deu um pouco da palavra de Deus. Ele mostra um pouco da palavra, ou então acrescenta algumas palavras feitas pelo homem, que faz disso uma religião híbrida. Nós temos as igrejas mais bonitas, a multidão mais bem vestida, altamente cultas, com grandes pregadores e com todos os tipos de grau de escolaridade.
Mas o que podemos fazer? Não podemos voltar para o original novamente. Porque você não pode fazer a si mesmo de volta, tanto quanto uma mula não pode regressar. Você tem que nascer novamente como indivíduo através do Espírito Santo. O Pentecostes não é uma organização, parágrafo 49. Pentecostes é uma experiência que veio para as igrejas, ele diz metodista, batista, presbiteriano, católico. Foi uma experiência que ficou ali. Não foi apenas a visita. A visita, eu tenho dito que eu não quero a visita do Espírito Santo. Eu realmente não quero a visita do Espírito Santo. Você é louco? Maria recebeu a visita do Espírito Santo, mas ela ficou grávida. Você está grávida? Eu estou grávido do Espírito Santo? Eu não quero visita de Espírito Santo nenhum. Eu quero uma maneira do Espírito Santo, minha alma, minha vida, meu ser anseia pelo Espírito Santo, de uma forma que Ele venha e faça morada em mim, a ponto de eu ser Ele, Ele ser eu, e nós sermos um com o Pai, disse Jesus. Sejamos um. Vem sobre tantos quanto desejar. Você deseja? Vem sobre tantos quanto desejar. Você não pode organizar as bênçãos de Deus. Você não pode escolher. Ah, não, Senhor, eu vou fazer uma campanha aqui que eu quero uma casa. Vou fazer uma campanha aqui que agora eu vou comprar um carro. Vou fazer isso, aquilo, outro. Vou fazer um jejum aqui para isso. É melhor você fazer um jejum para receber o Espírito Santo lá para o meio do milharal. Não é melhor? Está disponível para qualquer um que desejar vir e recebê-la. O irmão Brana diz assim mesmo: eu fui convidado para falar em uma escola aqui, parágrafo 53. Quando eles descobriram que eu tinha a educação do 7º grau, disseram: não podemos colocá-lo diante de nossos estudantes. Parágrafo 54, Paulo disse: eu nunca cheguei a vós com sabedoria de homens, palavras persuasivas, para que a vossa fé fosse edificada na sabedoria dos homens, mas eu vi a vós no poder e na demonstração do Espírito Santo, para que a vossa fé pudesse ser apoiada em Deus. 1 Coríntios 2:4. Sabe qual é o problema? Está bem aqui, encerrando. Mensagem Caminho de Volta, parágrafo 49. Vocês sabem por que eles agem assim? Eles têm medo do novo nascimento. Eu quero dizer o verdadeiro novo nascimento, irmão Brana diz. O verdadeiro novo nascimento. Aquilo que te despoja de todas as coisas do mundo. Mensagem Israel à igreja, parte 1 e 2, se eu não me engano. Circuncida, corta o excesso do mundo. Circuncidar é cortar, eliminar. Eles têm medo do novo nascimento, eu quero dizer, o verdadeiro novo nascimento. Eles creem no novo nascimento pelo aperto de mão, dizendo uma porção de credos ou alguma coisa. Aquilo não é novo nascimento. Eles têm medo do novo nascimento. Parágrafo 50 de Caminho de Volta. Qualquer novo nascimento é uma sujeira. Qualquer novo nascimento é uma sujeira. Não importa se é no chiqueiro ou se é em qualquer lugar. É assim o novo nascimento. Aquilo
nos fará, aquilo fará você fazer coisa que jamais pensou que faria. Faz aquilo, eu tenho pregado muito contra isso, faz aquilo, muitas mulheres cortarem unha, que agora estão com unha de mambira. Mexendo no celular tem que ser assim, ó. É assim, né? Mas muita mulher usar vestido. Faz muito pregador tirar a barba. Oh, misericórdia. Faz muito homem mudar o seu traje. Andar de calça. A sociedade não aceita isso. A sociedade olha e vê a pessoa. Credo, olha no que ele se tornou. Quando não prestou para não ser nada, virou crente. Graças a Deus. Quando eu não prestei para ser nada, Deus foi lá na vala, me resgatou e me pôs nessa posição aqui. É uma sujeira. Eu estou falando isso porque, desculpa, irmão, não é para ninguém não. Só para explicar rapidamente. Não quero atingir ninguém, não tenho intenção de atingir ninguém. É que quando eu fui lá em Palmas, eu era barbudão, né? Assim, né? Eu estou falando de mim, tá bom? Se você ver umas fotos antigas, eu era barbudão, assim. Eu tenho uma barba ruiva. Particularmente eu acho muito bonita, né? Ela é avermelhada assim. E aí eu fui para lá e disse, rapaz, a hora que um pregador encostar e me mandar eu tirar a barba, eu pego ele de cacete. Fui para lá, pastor Vicente me abraçou. Eu estava orando para o senhor vir para cá. Queria tanto de ver, ele conhecer. E foi aquele negócio, não fica aqui e tudo. Mas não vai brigar comigo? Eu queria que ele brigasse comigo. Aí eu vi o pastor Jonas Pimentel lá. Uma citação simples. Isso aqui é o nosso exemplo. Aí apontou para o irmão Brano assim, com a coluna de fogo. Está aqui o nosso exemplo. Ah, irmão. Eu venho aqui é para ser moldado. Para ser mudado, é isso. Eu venho aqui para ser moldado, para ser mudado, para ser transformado. Quando eu vou à igreja para ser moldado, para ser transformado. Quando eu ouvi aquilo ali, aquilo desceu no meu coração. Hoje, quando fica assim, está criando assim, eu já fico incomodado. Hoje foi meio corrido, eu não consegui tirar tudo. Mas serviu para mim. É para mim isso aqui. Você pode ter. Quem não pode sou eu. Tem palavras que são para mim, exclusivamente para cada um de nós, exclusivamente individual. Deus trabalha individual. Assim como Ele trabalha comigo, Ele trabalha com você. É individual. E a minha experiência não te serve. Eu posso chorar, contar, lagrimar, gritar o que for, mas a minha experiência não serve para ti. Vá você entrar no milharal. É uma sujeira, mas ela traz vida. E antes que você tenha vida, você tem que ter morte. E cada homem, não importa quão altamente educado ele seja, e quão polido ele é, quantos diplomas ele tem na igreja, ou assim por diante. Quando eu leio diploma, eu me lembro daquele boiadeiro lá, daquele menino que se formou lá novo, e o vaqueiro lá amansando o gado, e chegou lá o indivíduo, formado lá na USP, lá não sei aonde. Chegou lá, olha o vaqueiro aqui, de hoje em diante, não vai ser mais desse jeito aqui não.
Agora vai ser aqui, olha, eu tenho diploma, está aqui meu diploma, sou formado, e a gente vai amansagado aqui, é desse jeito aqui, com carinho, fazendo carinho em búfalo, carinho em gado brabo, um carinho. Aí foi para lá, e eu vou te ensinar, sai daí que eu vou te ensinar. Chegou lá, foi, vem cá, meu zebu, né? A gente fazendo carinho em Satanás. Vem cá. Quando de repente o gado atrás dele, o boi atrás dele. O que restou foi para ele fazer, vaqueiro me socorre, vaqueiro me socorre. Ele ficou lá, mostra o diploma para ele, doutor. Talvez ele pare de correr atrás de você. É o que eu vejo aqui. Não é hora de nós mostrarmos nossos diplomas. É hora de mostrarmos realmente quem nós somos. A nossa característica. A ponto de que o nosso suor, é pesado isso, a ponto de que o nosso suor seja Cristo transpirando. A ponto que o nosso falar seja Cristo falando. A ponto que o nosso viver, que realmente a igreja primitiva viva em nós, a ponto de você, às vezes não serve para você, mas serve para o irmão, você toca nele assim, ele é curado, ele sai curado, a ponto de você abraçar ele, ele seja curado, a ponto de a tua sombra passar, e aquela pessoa diga, eita, aquele irmão passou aqui, parece que tudo melhorou. É uma sujeira para eles. Mas para nós é vida. Aquilo fará você chorar, berrar, falar em línguas, e pular para cima e para baixo, e comportar-se como um louco. Mas ele tem alcançado nova vida. É isso que te faz fazer. Ele tem que ter nova vida. Eles estão com medo do novo nascimento. O novo nascimento é uma sujeira. Parágrafo 52 da mesma mensagem, caminho de volta. É necessário morte para produzir vida. Você tem que morrer para os seus próprios pensamentos. É mais lá embaixo, é mais inciso, assim, é pensamento. É lá dentro, lá no íntimo. Naquilo que fica você e Deus deitado em uma cama, naquilo que fica você e Deus num banheiro sem ninguém. É lá que tem que se morrer, é lá que tem que matar o eu, é lá que tem que matar o ego, é lá que tem que ter o novo nascimento, é lá que o batismo do Espírito Santo tem que tomar conta de tudo aquilo. Você tem que morrer para as suas próprias teologias. Você tem que morrer para o seu próprio ego, para as suas maneiras humanas. Você tem que ser regenerado, uma nova criatura, uma nova criação. Você não pode ser dois ao mesmo tempo. Você tem que morrer para uma e então vai viver na outra. Isso traz uma sujeira, isso também traz uma bagunça. Mas você alcançou nova vida. Que diferença faz você fazer isso, irmão Brana, disso? Para a sociedade. Depois ele fala algo lá sobre sacerdote e expiação, que depois as pessoas não querem ter companheirismo. Quando o sacerdote entrava para sacrificar, quem trabalha com animal, com matadouro, o pessoal ali do Copiúba sabe disso, o indivíduo sai salpicado de sangue, fedendo, pitiu na nossa frase aqui, mais aquela nhaca de sangue naquela roupa branca. O sacerdote, quando ele saía do altar, ele saía salpicado de sangue. As pessoas não queriam ter companheirismo com ele, porque era uma sujeira. As pessoas não quiserem ter companheirismo contigo, levanta a mão, graças a Deus. Mas eu estou salpicado de sangue.
Eu estou entranhado do sangue do Cordeiro. Estou transpirando o sangue do Cordeiro. Eu realmente estou vivendo. Me perdoe, irmão. Eu não consigo sair disso. Eu pensei até em pedir para o Senhor continuar aquela mensagem, né? Mas só que nós aprendemos hoje de manhã que coração, como foi que o senhor falou lá, pastor? O coração cobra, não, o coração... De coração para coração, mas falou alguma coisa, mas meu coração, alguém falou aqui, mas... E se você não der ouvido ao seu coração, você paga o preço. Eu nem vinha para cá, o diácono me apanhou ali. Não, tem uma vaga lá em cima. Eu, atrás do pastor Silas? Tá. Atrás do pastor Silas, no lugar do pastor Haroldo? Tá nada, rapaz, vai para lá. Mas parece que aquilo foi assim, ó. Vem aqui, rapaz, deixa de ser teimoso também. Bora, rapaz, vai lá para cima. Eu não queria nem pegar paletó. Vai lá, veste paletó. Tem coisas que o teu coração fala. E às vezes você está deixando passar aquela inspiraçãozinha, assim, ó. Aquela inspiraçãozinha que vai fazer toda e total diferença na tua transformação. Aquela frasezinha que está no teu ouvido lá dizendo... Não faz isso, olha, não faz. Não faz. Tem um buraco aí, não caia. É isso, está errado. Jesus não faria isso. Fica dizendo. Então, se você não... Como é? Se você não faz... Se você não der ouvidos ao seu coração, você vai pagar um preço. Então eu já estou pagando uns preços aí, eu não quero pagar mais isso. Tá bom? Irmão, me perdoe. Eu não sei nem como eu não estou tremendo mais. Que eu me tremo, parece uma vara verde. Deus abençoe você. Me perdoe. Se eu passei do tempo, que eu passei muito do horário, eu sei. Mas eu queria colocar dentro de você o meu desespero. Assim como qualquer um desses homens aqui, ó. Tenho certeza de qualquer um desses homens tem, se pudesse assim, ter uma cirurgia para abrir o peito e colocar assim. O que eu quero que aconteça com cada um de vocês assim. Eu queria poder ter esse poder, mas não esperemos para ser mula e quando estiver morrendo dar um coice. Não sejamos mula, não tenhamos TDAH espiritual, nem qualquer outra dessas coisas que dizem, mas se possível for, que tenhamos uma mula para morder a orelha. Às vezes é o vizinho. Pode falar de sogra não, né? Eu tenho uma sogra abençoada. Às vezes é o irmão, às vezes é a irmã, às vezes é o colega do trabalho. Ei, tu não é crente, não? É a mula que está falando. Não é crente, não? Está assim, desse jeito aí, anda dessa forma. Não, te comporta como um crente. Ei, Pedro, tu não vivia com Jesus? Não, te comporta então como discípulo de Jesus, Pedro. Porque tu tem todo o comportamento. Não, pastor Silas. Deus abençoe. Peço a oração de vocês. Nós temos enfrentado grandes coisas. Peço a oração para da minha esposa. E que Deus possa te ajudar. Como Ele tem me ajudado. Como Ele tem me ajudado. Me perdoe as palavras que eu não tenho.
e boa noite com Jesus.